Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Paulo Vitor. Eu vou ficar com a disciplina de ensino religioso com vocês. E eu espero dar continuidade, né, ao bom trabalho do outro professor. E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no meu privado, como vocês já fazem de costume. Dúvidas para mandar a correção da atividade, tudo no privado, certo? E a seguir a gente vai para a nossa primeira videoaula. Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui, hoje o nosso objeto de conhecimento é o mito da criação no mundo, né? Na verdade, eu não vou me alongar muito no mito da criação, né? Eu apenas vou falar a diferença das duas ideias que se tem sobre isso. Então, são duas histórias da criação, né? Então, nas religiões, geralmente, pelo menos no cristianismo, nós temos a ideia de duas histórias para a criação do universo, do mundo, né? A primeira é a cosmocêntrica e a segunda é a antropocêntrica. A cosmocêntrica, ela diz que o mundo foi criado porque Deus assim o ordenou. Foi por causa de suas palavras que tudo passou a existir. E na antropocêntrica, ela se concentra na criação do homem e em sua condição no mundo, certo? Então elas são duas histórias diferentes, elas não são semelhantes nem iguais, elas são diferentes, certo? Enquanto a primeira ela foca na criação a partir do desejo de Deus, né, de que tudo fosse criado, a segunda ela se concentra na parte humana. Ela cria o homem para só assim inserir no mundo, certo? Então são duas histórias diferentes. E a partir daí a gente pode falar um pouco sobre o que é o cristianismo. Primeiramente, né, o que é o cristianismo? Um breve resumo sobre o que é. É a filosofia de vida que mais fortemente caracteriza a sociedade ocidental. Há 2000 anos permeia a história, né? Está inserido na história da humanidade. A literatura, a filosofia, a arte e a arquitetura da Europa. Assim, conhecer o cristianismo é pré-requisito para compreender a sociedade e a cultura em que vivemos. A Bíblia, no caso, né, é o livro mais lido do mundo, hoje em toda a história da humanidade. Então, assim como as outras religiões, o cristianismo é uma filosofia de vida. E o que é uma filosofia de vida? É algo que você quer seguir para você, né? Então, se eu me identifico pelos pilares do cristianismo, eu tenho ali uma filosofia de vida para mim. E dentro das religiões, nós temos algo que rege, né, cada religião. No caso do cristianismo, é Deus, né? E o que é Deus, né? Então aí são algumas definições que a própria Bíblia utiliza para se referir a ele. O Deus eterno e sagrado, que diz que Deus existe desde sempre e para sempre. Então lá naquela definição cosmocêntrica, né, cabe muito bem aí o Deus eterno e sagrado. Por quê? Porque ele existe desde sempre e para sempre. Ele é o Deus do amor, mas ele não é, esse Deus do amor não é como uma característica física de uma pessoa. Ele é uma qualidade, certo? É uma qualificação para Deus. E ele é Pai, Senhor, Todo-Poderoso, Onisciente, bom, misericordioso e justo. Então essas são algumas das definições que nós vemos. Então o cristianismo usa muito dessas definições para se referir a Deus. E assim como Deus, nós também temos a figura, né, maior, Jesus Cristo. E ele foi, quem foi Jesus, né? Para a Bíblia, ele foi o Messias, o Filho do Homem, o Filho de Deus. Ninguém influenciou tanto na história mundial como Jesus de Nazaré, né? Toda a sua história, que já de mais de 2000 anos, né, até hoje, ela se permeia na história da humanidade. E desde então, né, a questão de saber quem foi Jesus Cristo vem intrigando a cultura ocidental por mais desses 2000 anos. E pensando nele, o que é que ele foi, né, para o cristianismo e para o mundo? Ele foi um visionário religioso, né? Ele passou o ensinamento a seus companheiros de como viver. E a gente pode muito bem abordar essas questões de quem foi, né, Jesus através das narrativas que são encontradas na própria Bíblia. O significado de Messias, né, o ungido,
é uma referência de como o rei de Israel era ungido com óleos ao subir ao trono, né? Então, tem um significado muito grande, né? O filho do homem é o quê? O filho de Deus, né? Todo-poderoso. E partindo agora para a salvação, né? Que está dentro do cristianismo, a, a ideia da salvação de todos. Essa salvação ela é baseada em três pilares, né? Em três fatores. A expiação, que é a purificação de crimes, né? Ou seja, os pecados que nós cometemos na terra. A libertação, que é a salvação dada livremente ao homem se ele acreditar em Cristo, e em sua expiação, ou seja, em sua purificação. E a partir daí temos a liberdade. E por fim a cura, né? Que ela é dada a partir da purificação dos pecados e da libertação concedida por Deus, certo? Então, para que se atinja a salvação no cristianismo, nós precisamos passar por esses três conceitos, né? Da expiação, que é a nossa purificação, da libertação e da cura. E só a partir daí nós temos a nossa salvação, ok? Eu vou deixar o questionário no grupo. Eu espero que vocês respondam, me enviem no privado, como já é de costume que vocês fazem com os professores. E qualquer dúvida podem me perguntar, ok? Bons estudos e até mais.